graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Nós possamos nessa noite, depois de sermos elevados por esses louvores lindos, vamos meditar na palavra de Deus. Nessa noite, na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, ou segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler o capítulo 2 todo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Depois de nós estarmos durante 3 cultos falando sobre revelações do Apocalipse, eu senti necessidade de trazer uma conclusão hoje, falando sobre o Apocalipse. Aí está. E daí, né? O que nós devemos fazer? Porque depois de uma série de mensagens como estas, que a gente falou sobre os sinais dos tempos, coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, coisas que estão bem visíveis, faz-se necessário falar nessa noite sobre como deve ser a nossa atitude, haja visto que depois de uma série de palavras assim, algumas dúvidas podem surgir nos corações. Dúvida, ou medo, ou insegurança. E esse não é o objetivo, trazer nem dúvida, nem medo, nem insegurança ao coração, aos nossos corações. Como eu falei desde o princípio, quando eu trouxe aquelas mensagens sobre o Apocalipse, eu disse que o objetivo não era colocar medo em nenhum coração, nenhuma dúvida, nenhuma insegurança. E como todas as vezes que nós falamos sobre as revelações do Apocalipse, a tendência de alguns é sentir medo. E agora? Insegurança. E agora? Será de nós? Outra tendência é pensar assim: bom, Jesus está às portas, tudo indica que ele virá breve, então não precisamos mais estudar, não precisamos mais procurar um bom emprego, não precisamos mais nos dedicar às coisas dessa vida, e aí nos entregamos àquele comodismo. Se eu fosse me entregar ao comodismo há 30 e poucos anos atrás, quando eu me converti e ouvi as primeiras mensagens sobre Cristo estar voltando, eu não teria feito nada até hoje. Eu não teria nem me preparado para casar, não teria me preparado para ter filhos, não teria me preparado para estudar, não teria feito nada, não teria me preparado na vida profissional. Eu ficaria simplesmente esperando, e estaria esperando até hoje, depois de mais de 30 anos. Então, gente, aquilo que eu falei no primeiro dia que eu preguei sobre o Apocalipse, continua valendo. Os 7 anos da grande tribulação podem começar amanhã, como podem começar daqui 10 anos, como podem começar daqui 20 anos, como podem começar daqui 30 anos, não sei. Eu só sei que o relógio do Apocalipse marca 3 minutos para meia-noite, segundo os cientistas. Eu não sei quanto tempo equivale esses 3 minutos. Se são 3 anos, se são 30 anos, se são 10 anos, ninguém sabe. Então, o que nós devemos fazer, agora que nós sabemos que Jesus está às portas? O que nós devemos e podemos fazer, agora que nós sabemos que o fim de todas as coisas está próximo? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele, melhor do que ninguém, para nos instruir a esse respeito, porque ele instruiu a igreja do primeiro século exatamente assim. Quando ele falou à igreja de Tessalônica sobre as coisas que já estavam acontecendo naqueles dias, primeiro século,
Já no primeiro século, tinha até pessoas que estavam deixando de trabalhar. Falaram, não vou mais trabalhar, Jesus está voltando. Estudar então, não vou mais estudar, Jesus está voltando. Não vou mais fazer nada, Jesus está voltando. Isso foi no primeiro século. Quantos séculos se passaram do primeiro até aqui? 21 séculos. Mais de 2.000 anos. Quer dizer, não chegou ainda a 21 séculos, mas já passou de 20 anos. Aliás, de 20 séculos. Estamos há mais de 2.000 anos do primeiro século. 2.000 anos! Mais de 2.000 anos. Já pensou? Se naqueles dias Paulo precisou consertar aquele erro doutrinário que eles estavam, aquela concepção doutrinária que eles estavam tendo, imagine hoje. Então, para que a gente não caia no erro da igreja do primeiro século, cabe-nos falar sobre essa palavra que Paulo deu aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Veja só a orientação de Paulo. Capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Já está projetado. Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o Espírito, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Senhor, nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite nos ilumine, que a Tua palavra nos inspire, que a Tua palavra possa trazer paz, segurança e possa fazer com que nós estejamos andando na Sua vontade, que nós possamos aplicá-la no nosso viver, no nosso dia a dia
e viver conforme for nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo fala de duas coisas que estariam acontecendo antes da volta do Senhor Jesus para nos buscar. Quais são essas duas coisas? A primeira delas, a apostasia, que nós falamos há umas 4 semanas atrás. Apostasia, que vem a ser apostasia, esfriamento da fé, afastamento de Deus. Pessoas se afastando de Deus, pessoas perdendo a sua fé, pessoas deixando de seguir o caminho de Cristo. Se hoje nós já começamos a ver a apostasia se manifestando, ela irá se intensificar muito mais, muito mais. Lembre-se que nós estamos somente no princípio das dores, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24, todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer, é nada mais, nada menos que o princípio das dores. Imagine quando chegar então o dia das dores mesmo. Este princípio de apostasia que nós estamos vendo ou começando a ver, esse princípio de esfriamento na fé, esse princípio do distanciamento das coisas de Deus, irá se intensificar muito mais. Hoje, o Evangelho está desacreditado por muitos. Hoje, para muitos, o Evangelho não passa de um comércio, o Evangelho não passa de um bom negócio, o Evangelho não passa de um jogo de loteria onde nós podemos apostar, onde nós podemos lançar sorte para termos prosperidade na vida, para irmos bem. Ou seja, as pessoas estão se desviando do objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é a cruz. O objetivo do Evangelho é nós nos transformarmos, sermos pessoas transformadas pelo poder de Deus, para que nós possamos ser parecidos com Jesus Cristo, obtermos o perdão dos nossos pecados através da fé no sacrifício de Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. Só que as pessoas estão deturpando o objetivo do Evangelho. Estão buscando outros propósitos, outros objetivos, e assim outro Evangelho está sendo pregado. E por isso, muitos estão desacreditando. Porque inclusive muitos daqueles que pregam estão pregando com outros objetivos, não de levarem as pessoas a essa transformação, não de levarem essas pessoas ao verdadeiro arrependimento através da fé em Jesus Cristo. Mas muitos estão vendo no Evangelho ou uma forma de se enriquecerem através da fé dos outros, ou até mesmo uma forma de ganhar status, posição na sociedade, posição política. E por isso o Evangelho hoje em dia é desacreditado. O número de pessoas sem igreja está quase superando ou já superou o número daqueles que estão na igreja. Por aí se vê hoje muitas pessoas que estão fora da igreja. E cada vez esse número vai aumentando, ou seja, as pessoas já estão apostatando da fé, já não estão mais acreditando que existe uma fé real, uma fé genuína, que existe um verdadeiro Evangelho. Nós precisamos ser arautos, os pregadores, mensageiros desse verdadeiro Evangelho. Ainda que poucos hoje queiram dar ouvidos ao verdadeiro Evangelho, temos que pregar o verdadeiro Evangelho. Não podemos entrar nessa onda de pregar essas coisas que nós estamos ouvindo por aí. Por causa disso, então, muitos estão se esfriando da sua fé, muitos estão se enfraquecendo. É a apostasia dos últimos dias, que, como eu disse, irá se intensificar. Esse é o primeiro sinal, a primeira coisa que vai acontecer, já está acontecendo, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse em uma das pregações, eu não acredito que esta igreja apóstata, uma igreja enfraquecida, uma igreja corrompida, uma igreja desviada da fé, que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. Eu acredito que o Senhor vem buscar uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. Nem que para isso nós tenhamos que passar pela peneira, pelo fogo da provação, para sermos provados, para ver realmente o que sobra da nossa fé, para ver o que realmente se salva. E essa peneira
esse fogo da aprovação, como eu disse há umas semanas atrás, irá acontecer exatamente na primeira metade da grande tribulação. Por quê? Esse capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses é mais uma prova disso. Que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua primeira vinda para nos arrematar, acontece a apostasia e o surgimento, o aparecimento do homem da perdição, do homem do pecado, filho das trevas, do anticristo. Ele aparece antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ora, o que quer dizer isso? Se ele aparece antes da volta do Senhor Jesus Cristo, está bem claro, está bem explícito aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós lemos, é sinal que nós ainda vamos estar aqui. Então nós, os que estivermos vivos até lá, vamos conhecer o anticristo. Olha, vejam se não é isso mesmo. Irmãos, quanto à vinda, versículo 1, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, olha só, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Muito bem. Se nós por muitos e muitos anos relutamos contra essa ideia, afirmamos a todo custo que nós não estaremos aqui nos dias do anticristo, que nós estaremos livres porque não fomos destinados para o dia da ira, está aí mais uma prova. Infelizmente para nós iremos conhecer o homem do pecado, nós iremos conhecer o homem da perdição. Alguns estão pensando que até o Trump. Tem gente já dizendo, é a besta. Mas como eu disse para minha esposa ontem, ele está mais para ser um besta do que para ser a besta. Que o cara que fala as bobagens com ele só pode ser um besta e não uma besta. Fiquem tranquilos, eu sei que não é ele. Então, veja bem, por que eu estou dizendo que não é ele? O anticristo será uma pessoa muito carismática, será uma pessoa que agradará a todos, pelo menos na metade dos 7 anos. Será uma pessoa que vai ganhar a confiança de todos. Ele vai chegar arrebentando, ele vai chegar conquistando, ele vai chegar impondo a paz, ele vai chegar trazendo soluções, uma nova era de paz, um novo mundo, uma união. Será lindo, entre aspas. Muita gente vai gostar, vai aplaudir, e é por isso que nós temos que estar firmes nesse dia, para nós não cairmos também na cilada de pensarmos que Ele é o Salvador da pátria, que Ele é o Messias, que Ele é, enfim, a pessoa que o mundo esperava. Então, queridos, eu já tinha dado alguns indícios que nós vamos estar aqui quando Ele aparecer. E esse é mais um, segunda carta aos Tessalonicenses 2, que nós lemos agora. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele aparecerá. Nós o conheceremos e saberemos que é Ele. Não vai ter dúvida. Porque, como eu disse, os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação vai ser um período relativo de paz. As 7 taças da ira de Deus que eu preguei no domingo passado ainda não terão sido derramadas, só na segunda metade dos 7 anos. Então, enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a igreja, ele será detido em parte, para que ele não opere todo o seu poder, para que ele não realize, não se manifeste totalmente.
será dada uma liberdade relativa para ele agir, mas não total. Porque veja bem, o versículo 5 diz assim: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o tão temido homem do pecado, filho da perdição, homem das trevas, o anticristo, é esse, que o Senhor Jesus Cristo matará simplesmente com o sopro de sua boca. Parece ser tão poderoso, parece ser tão temido, mas o Senhor Jesus vai vencer assim, ó. Esse é o nosso Jesus, aleluia! Esse é o nosso Jesus, ó. Um sopro, e o poder do mal terá sido desfeito para sempre, para sempre, para sempre. Por isso, olha, não há o que temer. E olha só, olha o que o está detendo, é a nossa presença. O que o deterá de se manifestar totalmente é a presença da igreja na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele será detido para não se manifestar totalmente. Porque ele não vai se manifestar totalmente. É só após a subida da igreja para o encontro com Jesus que ele vai mostrar as suas garras. Ele já vai estar atuando, como já está atuando desde o primeiro século. Olha, veja só. A verdade, versículo 7, é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ele já está em ação desde o primeiro século, ou seja, o apóstolo João fala que desde a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, muitos anticristos já têm se manifestado, aparecido na terra. Nero César, que incendiou Jerusalém no ano 70, destruiu o templo de Jerusalém no ano 70, incendiou Roma, ele já era considerado um anticristo. Hitler, tempos mais remotos, também foi considerado um anticristo. Já muitos anticristos têm surgido na terra. Olha, o termo anticristo quer dizer aquele que se opõe contra Cristo ou contra as coisas de Deus. Então esse mistério da iniquidade já opera desde o primeiro século, e está aumentando suas forças, está intensificando seus ataques, para finalmente se manifestar totalmente na segunda metade da grande tribulação. Mas veja bem, queridos, como nós sabemos que ele ainda não se manifestou, ele não pôs as caras ainda para fora, eu creio, isso aqui é uma concepção minha, eu creio que ele já nasceu. Não sei se ele é um bebê, não sei se ele é um menino, se ele é um adolescente, se ele já está na idade da juventude, não sei. Mas eu tenho plena certeza que ele já nasceu. Essa é uma concepção minha. Mas o seu aparecimento ainda não se deu, a sua revelação ainda não se deu. Agora, enquanto o recado para nós, igreja, nessa noite é o seguinte: o que devemos fazer, como devemos fazer enquanto Jesus não vem? Vida normal. Estude, trabalhe, tenha os seus planos, projetos, aspirações, faça tudo normal, até o dia da revelação dele. Agora, quando ele se revelar, quando nós sabermos já quem é ele, aí se prepare, porque mais 3 anos e meio, com certeza, a igreja será arrebatada. Aí será o tempo, então, de nós começarmos a nos preparar mesmo, como eu disse no domingo passado, nos domingos anteriores. Aí será o tempo de nós começarmos já até a se desfazer das coisas que nós temos, até nós elaborarmos um plano para estarmos refugiados em algum lugar,
começarmos a plantar, preparar a nossa subsistência, porque nós vamos ficar sem comprar, sem vender durante 3 anos e meio. Aí será o tempo de nós vivermos em comunidades, será o tempo de nós vivermos os dias da igreja primitiva, vendendo tudo que nós tivermos enquanto pudermos usar o dinheiro, porque depois não vamos poder mais usar o dinheiro. Quando ele se manifestar, pronto, é o sinal de alerta, porque, como eu disse, ele vai dar um prazo para que todas as nações venham se adequarem ao seu projeto, ao seu plano. Vamos ter um prazo, é nesse prazo que nós devemos então preparar-nos para que nós possamos de alguma forma termos a nossa subsistência por pelo